Tá, só se começar uma outra transmissão, então ele vai aqui pelo chat e ele de novo. Mantenha isso amigo, mantenha isso rolando só como a gente vai usar, entendeu? Sim. Tá, ele tá reiniciando, né? Vou botar aqui, ó. Vamos ver. Até só se mudar, se cancelar perto do link. Aí tem que criar uma nova live lá depois. Então uma saída aqui. Não, eu não tô cancelando aqui, eu cancelei lá no OBS. Tá, vamos ver. Vamos desligar aqui, depois de volta. Já voltou com 40 pessoas. Aí ele tá falando que... Vamos ver. Aí foi. Aí, melhorou. Agora. Pode mudar, começou. Vamos lá, gente, agora foi. Deu uma travada aqui no YouTube. Tem muita gente fazendo live e tá deixando a gente louco aqui, cara. Mas vamos lá. Estamos atrasados aí alguns minutos, a gente compensa no final se todo mundo estiver ativo aí, curtindo a live. Vamos, boa noite todo mundo, obrigado pela presença de novo. Estamos aqui como toda quinta-feira, conforme combinado, às 7 da noite, para bater um papo, trocar ideia, trazendo convidados aí para trocar um pouco de experiência com a gente. Então hoje a gente tem o Gustavo Gasparian e o Leandro. Vou apresentar os dois aqui rapidinho. O Gustavo tem uma história longa na área de planejamento estratégico, na área de marketing ligado à estratégia. Experiência mais recente do Gustavo, ele estava na Heineken, fez todo um processo pela Heineken lá na Holanda, ficou na Holanda há muitos anos como diretor da Heineken, veio para o Brasil, fez o processo de transição da Heineken aqui na compra da Kirin, e hoje ele está como um consultor especialista e é um dos associados da O4B, tá bom? Tô vendo aqui. O Leandro é um parceiraço nosso aqui da O4B. A gente teve o prazer de fazer um projeto com o Leandro. Eu falei para ele agora há pouco, ele me deu uma bronca, que eu falei que ele era cliente, foi cliente nosso. Eu falei, não, é cliente agora o resto da vida. A gente está sempre junto. É um pouco do nosso jeitão também de estar participando do dia a dia. Então, obrigado, Leandro. O Leandro é um baita no empreendedor lá, cara, com energia assim. É muito bom fazer projeto com empresas que têm energia, que tem lá a Cotton Baby, que é liderada pelo Leandro. O Leandro está cheio de ideia, é um cara super inovador. Gente, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui, muito legal, obrigado pelo tempo, espero que a gente consiga contribuir de alguma forma para a turma que está acompanhando a gente. Pessoal que está na live, de novo, boa noite, bem-vindos, que bom que vocês estão aqui com a gente, espero que vocês aproveitem bastante, façam as perguntas, vão colocando as perguntas aí no chat, no final a gente vai ter um tempinho para bater um papo e responder essas perguntas que eu estou recebendo aqui. Não deixem de acompanhar a O4B e a Mind nas redes sociais, né? A gente tem lá toda quinta-feira com uma live, toda segunda-feira a gente tem liberado um e-book que tem a ver com o tema da quinta-feira da live. Tem o grupo do WhatsApp, que a gente tem usado para trocar ideia também, estão super convidados para participar. E é isso aí, tá? Então sigam a gente, acompanhem lá, baixem os e-books. A gente criou um site específico que chama www.saiadacrisefortalecido.com.br, então todos os e-books estão lá. E é isso, tá bom? Funciona aqui, é um bate-papo, eu faço uma pergunta, eu sou meio que um mediador aqui, eu também me intrometo nas respostas, então não tem a regra que é meio bagunçada mesmo. E aí a gente vai bater nesse papo, o Gustavo vai falar um pouco, o Leandro um pouco, e aí no final a gente
vai estar abrindo para as perguntas da turma que está assistindo a gente, tá bom? Não deixem de registrar, quem estiver fazendo pergunta, se não deixou o nome para a gente lá no baixou e-book, às vezes eu vou lá no e-book e eu tenho o e-mail. Se não deixou, deixa o e-mail no chat, ou deixa o e-mail no WhatsApp, ou deixa o e-mail lá no relacionamento@4b.com.br, que o que a gente não conseguir responder aqui, a gente procura vocês depois e responde 100%, tá bom? Beleza? Tudo bem, Leandro? Vamos nessa, Gustavo? Então vamos lá. Vamos lá. Maravilhoso, tamo junto aí. Vamos nessa. Então, ó, tem algumas perguntas aqui que eu pensei em fazer para vocês, mas eu vou começar pela pergunta que eu gosto mais, assim. A gente está vivendo um momento de crise, né? E não é o primeiro. A gente já passou por outros momentos de crise. Então tem crise regional, tem crise de segmento. Agora nós estamos passando por uma crise um pouco mais estruturada, uma crise global, né? Vem de uma pandemia, uma questão de saúde que afeta a economia, que afeta a política, afeta tudo. Não com uma visão oportunista, mas a gente sempre enxerga algumas oportunidades nesse tipo de movimento, né? Então, ao invés de olhar o copo meio vazio, como é que eu olho para ele meio cheio? Uma das oportunidades que eu tenho percebido, conversado com as pessoas, é essa questão de o movimento Brasil, né? Ou o movimento regional, né? Ao invés de eu comprar produtos de fora, eu vou priorizar as empresas locais. Como é que vocês enxergam isso e como é que vocês acham que os empreendedores deveriam se posicionar nesse sentido? Gustavo, se quiser começar, fica à vontade aí. Obrigado, Marco. Muito legal estar aqui com você, com o Leandro. Boa noite a quem nos ouve. Eu acho que esse movimento de comprar local é uma coisa que veio para ficar, é cada vez maior, que você vê que isso acontece no mundo inteiro. Em alguns países começou bem antes do Brasil, e agora você vê empresas e associações de empresas, até no Brasil, começando a fazer movimentos de comunicação com o consumidor, pedindo para o consumidor comprar local. E você vê também que o consumidor mudou muito no que ele busca das empresas. E antigamente ele só buscava empresa com produto bom, depois produto bom e ético. Aí é produto também que não afeta o meio ambiente, não causa global warming e tal. E agora está indo para produtos que ajudam a comunidade local. Então, muita empresa fazendo ações para melhorar o meio ambiente local e muito interesse do consumidor em manter os empregos aqui, principalmente agora na Covid, e manter a economia local. Tem um outro lado também, que é relacionado a isso, que é a questão das empresas em si terem mais garantia do seu suprimento. E teve muita crítica agora, por exemplo, a Apple não conseguia produzir celular porque tinha um só fornecedor de alguns componentes deles na China. Então, tem muita empresa analisando como ter fontes de suprimentos mais próximas. Então, também pode ajudar as empresas locais, fornecendo empresas, seus clientes novos, e hoje recebem, talvez, do exterior. Sigo na mesma pergunta, Marco? Tem uma nova aí para nós. Não, vai nessa linha aí, Leandro. Dá o teu ponto de vista. Complementa aí. Eu acho que você tem uma visão aí, é uma empresa local, 100% nacional, que emprega a gente na região, que produz produtos de alta qualidade. Como é que você está vendo esse movimento de regionalização também? Tá bom. Primeiramente, agradecer o convite, Marco. É um prazer estar conhecendo o Gustavo aí também. Eu sou o CEO, estou o CEO da Cotton Baby, né? Mas tenho 27 anos de casa já e estou tendo a oportunidade de novamente estar dentro de uma crise, né? Então, o que a gente percebe aqui nesse movimento de patriotismo, eu vou chamar assim,
Sempre que a gente viaja, né, eu sempre admirei muito os Estados Unidos, sempre admirei muito o Chile, onde a gente ia, sempre encontrava lá uma bandeira, né, um mastro na frente das empresas, com a bandeira estendida, na frente das suas casas, adesivo no carro. E apesar de sempre admirar, eu nunca tinha iniciado um processo igual. Hoje a gente tem bandeira na frente da empresa, eu tenho bandeira na frente da minha casa, e eu acredito que a gente iniciou um movimento agora que a bandeira vai estar hasteada na frente dos nossos produtos. Então, esse apelo, o consumidor, de modo geral, nós como consumidores e também como empreendedores, vamos estar estampando isso nos nossos produtos e também buscando nos nossos produtos. O que o Gustavo falou, a dependência, né, de algumas empresas de um componente que venha da China, trava uma cadeia, uma planta industrial inteira, né? Por mais simples que seja esse componente. Nós aqui, sim, dependemos também da China e de outros países. Inclusive, em novembro, eu estive trabalhando lá para desenvolver novos fornecedores e a gente acabou recuando, não porque queria recuar, mas porque precisou recuar. E essa parada estratégica, porque precisou recuar, fez a gente repensar a dependência de alguns suprimentos aí dentro da cadeia, né, na planta da Cotton Baby. Então, eu penso que é algo que veio sim, e veio para ficar essa consciência de consumir produtos que são produzidos aqui e também reter a riqueza que, através desse consumo, ele acaba gerando. Então, não é só consumir, mas também ver por trás daquela empresa se aquela riqueza produzida está ficando aqui para continuar movimentando a economia no Brasil. Eu chamo isso de patriotismo, né? Então, a gente vai ter que ser patriota através do nosso consumo. Marco, antes de ir para a próxima pergunta, deixa eu dar aqui um exemplo que eu achei muito legal, que ilustra bem isso. Deixa eu só pedir um favor para vocês, quando um de nós estiver falando, colocar no mute, porque tá dando eco lá na sala, o pessoal tá avisando aqui, tá bom? Por favor. Obrigado. Agora é minha vez. Vai lá. Um exemplo que é muito legal, falando dessa questão aí do patriotismo que o Leandro levantou. Tem uma empresa, uma das 3 grandes de cervejaria aqui do Brasil, que lançou em 3 ou 4 estados do Nordeste 3 ou 4 cervejas regionais, cada uma delas só é vendida em um estado, e o ingrediente principal não é malte, é mandioca, né? Aquela mandioca que a Dilma dizia que era a conquista nacional. Então, eles produzem com mandioca local, é produzida naquele estado. O produto tem uma bandeira, tem as cores daquele estado, e todo o marketing é feito em cima de música daquele estado, de distribuição daquele estado, criação de empregos naquele estado. Eu acho que isso é o tipo de execução e produto que a gente vai ver cada vez mais. Legal, Gasparinha, bem lembrado. Agora, uma questão, e aí eu acho que o Leandro vai poder complementar melhor. Do ponto de vista prático, as empresas que têm produtos nacionais, como é que elas podem explorar isso? O que você na Cotton Baby vai fazer para que as pessoas tenham essa percepção? Marco, desculpa, mas cortou a tua pergunta. É possível repetir ela para mim? Claro. A pergunta foi o seguinte, Leandro, do ponto de vista prático, quer dizer, a gente está falando que tem um movimento, então eu me preocupava com qualidade, eu me preocupo com produtos socialmente equilibrados, respeitem a sociedade, respeitem o meio ambiente, agora eu quero produtos locais. Do ponto de vista prático, o que uma empresa deveria fazer para deixar claro para o consumidor que eu sou uma empresa nacional, eu gero riqueza aqui, entendeu? Assim, do ponto de vista mais de execução, o que você acha que é possível fazer? Tem um ambiente aí, eu vou tentar dividir em 2 partes, tá, Marco? Primeiro, era uma proatividade de uma indústria
desejar mostrar que ela era brasileira. Então, tentar convencer, o exemplo do Gustavo foi muito legal, porque tentar convencer o consumidor que consumir aquele produto era importante para aquela região, seja uma cerveja, um produto de limpeza, um alimento. Eu penso que agora ele inverte ali dentro da cadeia, ele deixa de ser um desejo da empresa se posicionar e passa o consumidor procurar esse produto que gera, até porque ao lado dele, dentro da... Tá travando, o Leandro tá travando, caiu, acho que... Vão ter uma certa facilidade de demonstrar isso para o consumidor, porque ele já vai estar procurando isso na própria embalagem. E junto com esse movimento, Marco, eu penso que, claro, o Brasil é um continente, né? A gente vai ter que continuar interpretando, sim, as suas regiões, a gente chama aqui de regionais, e o propósito também vai acompanhar esse movimento. Então, além de eu ser uma empresa brasileira, no Brasil, que gera emprego, eu sou ético, isso vai vir com uma força muito grande. O propósito da empresa está alinhada com o propósito do consumidor. A mãe que vai comprar o nosso produto, ela vai sim estar preocupada se o produto que ela está usando no bebê dela é um produto ético, né? Desde teste com animais e até mesmo em negociatas com o governo. Então, eu penso que o consumidor vai estar atento não só ao produto que está sendo aí produzido no Brasil, gerando empregos e riqueza e mantendo a riqueza aqui no Brasil, mas vai vir outros ativos aí no meio. Estão me ouvindo bem, pessoal? Está tranquilo o áudio? Deu uma travada, ficou bom no final. Deu uma travadinha, mas deu para entender tudo. Legal, muito bom. Deixa eu te fazer outra pergunta para vocês. Toda vez que a gente passa por um processo desse, então eu vou dar um exemplo no curto prazo de tempo aqui, a gente teve uma recessão no Brasil. A gente estamos saindo dessa recessão. E nesse processo de recessão, as famílias mudaram o hábito de consumo. Então eu comecei a ter um consumo, diria que um consumo mais inteligente. Então eu vou olhar de forma diferente para produtos e serviços. Isso vinha acontecendo. Agora, a gente tem na minha opinião, uma aceleração desse processo. Então, nós temos uma crise mais profunda e mais longa, né? Apesar de a gente ter uma recuperação da economia, talvez mais no curto prazo, ela termina mais no médio e longo prazo. Como é que vocês imaginam que isso vai afetar a decisão de compra, né? Como é que vai ser a experiência de compra dos novos compradores pós-pandemia? Como é que vocês imaginam que isso vai acontecer? E como é que vocês acham que as empresas têm que se preparar para esse momento? Na minha visão, eu acho que tem 3 momentos que a gente deve considerar. Tem um momento até a pandemia, tem um momento durante a pandemia e tem um momento pós-pandemia. Então, se a empresa... obviamente, ela precisa sobreviver no curto prazo, então ela precisa se adequar a esse período pandemia, mas ela também, obviamente, o principal é sobreviver no longo prazo, ser uma empresa rentável sustentavelmente. Então, é muito importante a empresa entender quais são essas mudanças que ocorrem só agora nesse período e quais são as mudanças que são tendências que já vêm acontecendo, que são aceleradas agora pela Covid e vão ser ainda mais importantes no futuro. Se a mudança é uma mudança que é apenas vai durar apenas esses meses agora, então qualquer reação da empresa tem que ser uma reação que tenha um retorno imediato, né? O investimento tem que ter um retorno já. Porque daqui a 8 meses você não vai mais estar vendendo esse produto ou serviço ou usando essa alteração que você fez na empresa. Se é uma tendência de longo prazo, que está sendo agora acelerada pela Covid, aí então você tem que investir nela, né, do jeito que você puder para ser uma empresa mais sustentável. Tem várias tendências que a gente vê agora, por exemplo, higiene. Essa questão de higiene é uma coisa que agora está muito, muito forte.
Mas daqui a 8 meses vai ter do mesmo jeito, talvez não tão forte quanto agora. Então, as mudanças que você fizer hoje na sua empresa, então, se você é um restaurante, você vai ter medidas melhores de higiene que todo mundo vê, várias delas você vai manter para sempre. O importante é você entender o momento certo, quanto vai investir e quais são aquelas que vieram para ficar, né? Porque várias foram aceleradas pela Covid. Legal, Gustavo, obrigado. Leandro, o que você acha aí? Então, o que vai acontecer aí, pegando um pedaço aí do que o Gustavo falou, e ele explicou muito bem, eu vou separar aqui na parte prática, né? O que está dentro desse momento agora surgindo, ainda não veio à tona, mas é uma construção a 4 mãos. Então, o que a Cotton Baby está fazendo? Ela, na terceira semana da crise, a gente, né, chamando aqui gestão de crise, a gente começou a observar que na terceira semana a gente já tinha aprendido algumas coisas o suficiente para mudar o nome do time que estava fazendo aquela gestão, e a gente substituiu a palavra crise por oportunidade. Na terceira semana, a gente montou um time de oportunidade, gestão de oportunidade. E a gente começou a entrar em contato com os nossos clientes para tentar entender qual era a dor daquele momento. Não o cliente que compra no varejo, mas o cliente intermediário ali, seja ele um distribuidor, um atacado ou um varejista. E começaram a surgir algumas boas ideias. Beleza, absorvemos isso e começamos a entender um pouco melhor como é que era o movimento da indústria para os seus clientes. Na quinta semana de crise, a gente já entendia um pouco melhor os clientes, só que a gente percebeu que na cadeia faltava ali, tinha uma ponta solta, que era o fornecedor da indústria, que era o nosso fornecedor. Entramos em contato com eles. Nesse movimento de entrar em contato com eles, a gente também perguntou, e o interessante é que foi exatamente a mesma pergunta feita para o varejista, para o nosso cliente e também para o nosso fornecedor. Quais são as tuas dores? O que você precisa agora? E a preocupação foi muito parecida. Primeiro, uma preocupação se ia conseguir manter o fluxo de venda, né, a manutenção da sua receita, se ia ter inadimplência, porque naquele momento não estava acontecendo inadimplência ainda, e se ia conseguir manter os seus preços num prazo, e aí eu estou falando um prazo curto aí de 60 a 90 dias. Então, as dores muito parecidas. E o legal é que a gente ficou no meio conseguindo manobrar. A construção daqui para frente vai ser feita a 4 mãos. Tá? Como é que eu acredito que ela vai ser feita? Então, eu vou chegar para o meu fornecedor e vou falar: oi, meu fornecedor, eu preciso pagar esse preço. Tu consegue me acompanhar? Ele vai dizer sim ou não. Aí ele vai falar: Leandro, eu não consigo te acompanhar. Quanto é que tu precisa ganhar? Eu preciso ganhar 3%. Então vamos fazer um negócio? Eu aceito subir um pouquinho, mas tu aceita ganhar esse mínimo 3%? Fechou. Eu vou chegar para o varejo, que é o meu cliente, exatamente igual vai ser a conversa. Tudo bem, meu varejo? Eu preciso ganhar 3%. Quanto é que tu precisa ganhar? Aquele contrato que tinha uma taxa de retorno, que alguns vão saber o que eu estou falando, vão ter que ser negociado. Então vai ser feito a 4 mãos a negociação, e está surgindo, sem dúvida nenhuma, aqui para o Brasil, a negociação planilha aberta. Nós vamos sentar, vamos botar ali o Excel na nossa frente, ou o sistema na nossa frente, e nós vamos de forma sincera começar a negociar. Até a entrada do Covid na nossa vida, existiu uma negociação de disputa. Era ver quem ganhava mais. Eu penso que a gente está chegando numa nova era, e essa nova era nos traz uma construção de cavalheiros, literalmente. Então, quando eu sento com o meu cliente, ele me respeita. Quando eu sento com o meu fornecedor, eu respeito ele. E a cadeia, ela é respeitosa. Indo agora, eu me faço entender? Quando a gente vai lá para o consumidor final, eu penso que o consumidor final, ele vai entrar muito disposto a experimentar uma nova marca, sem abrir mão da qualidade e sem abrir mão do produto em si. Então, aquela mãe que se acostumou a usar lenço umedecido, amaciante e tantos outros produtos, ela não vai abrir mão do uso desse produto. Agora, ela vai abrir mão da marca.
Então, o varejo, os intermediários e as indústrias, de modo geral, vão ter que adaptar o seu portfólio para atender esse novo comprador que está surgindo. As pessoas não mudaram, mas mudaram a sua forma, o seu comportamento. E a gente já sente isso hoje no varejo e no momento atual. A gente está aí na 6ª semana de crise, o consumidor mudou muito rápido. Não porque queria mudar, mas por necessidade. É muito interessante, Leandro, isso que você falou da cooperação, que a gente vê hoje várias empresas concorrentes trabalhando junto para reagir à Covid. E até eu li que o próprio CAD está permitindo isso, porque acha que nesse momento isso é bom, né? As empresas conversarem e lançar concorrentes e lançarem coisas conjuntas. A cooperação também entre fornecedores e clientes está cada vez maior também em várias indústrias. Isso, para mim, também é uma tendência que não sei se para com a Covid ou se fica, provavelmente fica. Então, por exemplo, empresas que dependem de bares e restaurantes como canal de distribuição, agora que esses bares e restaurantes estão muito ruins, estão criando sistemas de vale. Então, o cliente, o consumidor, compra hoje um vale, a empresa patrocinadora coloca mais 100% em cima, e aí o cliente usa esse dinheiro no futuro, né, para o bar ou restaurante. Ele está recebendo agora o dobro do que o serviço que ele vai prestar depois, né? E você tem, por exemplo, empresas fabricantes de automóvel que estão trabalhando com as suas concessionárias para que a concessionária não só venda veículo, como é hoje, né, e conserte veículo, mas também que seja um tipo de um hub de transporte. Então, a concessionária também alugue veículos, né? Então, tem vários trabalhos de empresas entre si, concorrentes, e empresa com fornecedor, fornecedor com cliente, de cooperação, que eu acho que também é uma tendência que veio para ficar. Legal. Complementando aí, Gustavo, esse movimento faz parte do novo normal, que a gente vai aprender e vai se acostumar muito rápido. Só um exemplozinho, dentro de se acostumar, a nossa empresa tinha uma pretensão, e o Marcos sabe muito bem disso, que era trazer uma cultura de home office, e a gente levaria aí em torno de uns 20 meses, 24 meses para a cultura estar enraizada. Nós enraizamos essa cultura em uma semana, né? Então, tem pessoas hoje que, se buscar aquela rotina tradicional que a gente tinha aí há quase 2 meses atrás, ela não vai mais voltar para aquele lugar. Então, tem movimento que ele veio para ficar e ele faz parte, sim, desse novo normal. E muito legal a tua colocação. E olha só, uma grande indústria, uma gigante do segmento aí de alimentos e de bebida, preocupada com aquele botequim da esquina, a ponto de financiar, porque se esse botequim não sair fortalecido dessa crise, essa grande indústria vai sentir as pernas dela enfraquecer. E eu não tenho dúvida que ela não consegue reduzir de tamanho muito rápido. Ela tem uma estrutura e ela precisa sustentar esse tamanho dela, né? Então, olha só a importância que o pequeno tem na nossa cadeia a partir de agora. Os grandes têm muita importância, mas a base da pirâmide, aqueles que sustentam, vão ganhar uma importância gigantesca. Vai ser maravilhoso essa transformação que está chegando para nós aí. Tá muito legal. Então, eu acho que essa história é o novo, né? Estamos mudando para o patamar. E eu acho que tem um ponto que vocês trouxeram, que é a história da cooperação, que é muito legal, em todos os níveis. Em todos os níveis. É uma mudança interessante aí. Se a gente se apropriar disso, a gente sai com muito mais força, que é cooperar, quer trocar ideia, quer trocar case, quer trocar modelo, quer sentar na mesa no open book, né, no livro aberto, para tentar fazer os melhores negócios mais equilibrados. Eu acho que isso é uma coisa que não volta mais. É um modelo novo, não volta mais. Agora é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
Eu tô olhando pro lado de vez em quando aqui, é que tá bombando aqui um monte de perguntas, eu tô só me organizando para daqui a pouco ver as perguntas, senão eu me perco aqui, tá? Tô prestando atenção. É que eu tô com o olho no peixe, eu tô no gato aqui. Mas o Leandro trouxe uma questão que, assim, eu consegui fazer um movimento, quando veio a crise, de mudar rapidamente para home office. Estou dando um exemplo do home office, mas eu me preparei. Né? Então, assim, não dá para chegar numa corrida de 100 metros rasos ou chegar numa crise desse tipo se eu não estiver preparado. Eu não vou estar preparado 100%, mas eu tenho que ter boas ferramentas para eu conseguir me movimentar rápido. Uma pergunta para vocês. Então, no tema gerar demanda, como é que eu faço, levando em conta que o mercado está mudando rápido, ele está mais restritivo em alguns segmentos, eu tenho um consumo caindo rapidamente, olhando para produtos e serviços, qual a sacada que vocês acham que os empreendedores que estão com a gente aqui na live deveriam ter para ajustar portfólio? Assim, a minha oferta está mudando, como é que eu mudo meu portfólio de produto? Como é que eu mudo a minha oferta de serviço? Né? Como é que eu me movimento? Porque, vou dar um exemplo da gente aqui, né? Então, nós somos uma empresa de consultoria, mudou, para nós já mudou. Assim, a nossa conversa com os nossos clientes, parceiros, ela é uma conversa que está ajustada. Então, a gente teve que perder algum tempo, o Leandro caiu, mas deve estar voltando aí, algum tempo para ajustar a nossa oferta rapidamente, para a gente voltar para o mercado com um produto que é o nosso serviço, na verdade, ajustado. A pergunta para vocês é, levando em conta que essas mudanças estão acontecendo, e levando em conta que nem todas as empresas estão preparadas para esse momento, como que eu ajusto a minha oferta de produtos e serviços para essa loucura que está acontecendo? Pensando no curto prazo primeiro. Olha, Marco, eu acho que não tem segredo aqui. Eu acho que aquilo que sempre foi o fundamental vai continuar a ser o fundamental. Você tem que entender muito bem o seu consumidor e você tem que entender muito bem o seu cliente, se o seu cliente não é o consumidor final. E você tem que saber muito profundamente quais são as suas competências. E aí juntar o que acontece com o consumidor com aquilo que você sabe fazer bem. Né? Não tem outro jeito. E entender o consumidor, às vezes, não depende muito de pesquisa, não depende de gastar dinheiro para tentar ter grandes insights. Às vezes é você observar, né? Ler, dar uma pesquisada. O principal é ficar de olho aberto, né? Tentar observar com a mente aberta. Aquilo que o Leandro falou de conversar com o seu cliente, com o seu fornecedor, importantíssimo, né? Fazer pergunta, diretamente para o consumidor ou diretamente para o seu cliente, né? O que você precisa agora, o que está mudando, você gosta da minha oferta, o que eu posso mudar, fazer melhor e tal. E ver como você liga isso com a sua competência, né? Então, eu pensei antes, nesse live, pensei, pô, eu vou querer trazer alguns exemplos concretos aí, né? Então, alguns exemplos concretos aí, alguns são óbvios e todo mundo vê, outros não, né? Mas, por exemplo, se você é uma empresa de hotel, né? O hotel está uma desgraça, nenhum hotel tem cliente mais, né? Mas aí você é um hotel que está ao lado de um hospital. O hospital tem médicos e enfermeiras que não querem voltar para casa à noite para não transmitir o vírus para suas famílias. Então, tem um hotel que está transformando os quartos em quartos com higienização quase de hospital para enfermeiras, outras pessoas que frequentam hospitais, usar como casa temporariamente. Tem, né, isso por conhecimento do consumidor potencial, né, o que está acontecendo com ele, e por conhecer a sua competência. Outros estão percebendo que muita gente com home office não tem lugar em casa, ou tem filho, tem cachorro, tem barulho em casa, não dá, às vezes
precisa fazer uma live como essa que a gente está fazendo, não consegue fazer em casa, né? O hotel prepara quartos como se fosse um home office, a pessoa usa lá esse quarto para trabalhar como home office, porque não quer ir para um desses escritórios que existem, né? Esqueci o nome agora, esses escritórios que tem de aluguel, porque lá tem muita gente, né? O cara quer ficar num quarto que é só dele, né? Então, você é uma empresa de confecção de roupa, né? As pessoas precisam de máscara, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas estão ajudar os outros e estão pensando no local. Então você oferece uma máscara que é feita por pessoas que estariam desempregadas, né? Costureiras que agora estão com um trabalho, você vende a preço de custo, entrega com um bilhetinho da costureira, né? Prezado senhor tal, eu sou a costureira Maria, obrigado pela sua compra, né? Então, quer dizer, a pessoa que compra isso uma vez não vai comprar depois uma máscara no supermercado, em outro lugar, numa farmácia. Ele vai comprar a máscara de novo dessa empresa e depois vai comprar roupa também dessa empresa quando as coisas voltarem a ficar normais. Então, é muito isso, conhecer o consumidor, as suas competências, juntar uma coisa com a outra, ver o que o consumidor está querendo, quais são as tendências que estão acontecendo, essa tendência do local, higienização, conveniência, ética, transparência, comodidade, internet, né? Tem que jogar isso tudo junto, bolar uma mudança no seu serviço, no seu portfólio e atender o consumidor de uma forma melhor que o concorrente, usando aquilo que você sabe fazer. Gasparini, você trouxe uma combinação interessante aqui, só para antes do Leandro complementar. Eu acho que fazer o que o japonês da quitanda fazia, né? Que é ouvir o cliente, saber exatamente o que a dona Maria queria comprar, aquela alface fresca na quinta-feira, isso é uma prática que tem que ter o tempo todo, né? Você não pode tomar uma decisão de negócio sem conhecer o teu cliente. Então, perfeito. Isso acho que temos que colocar isso em prática, né? O Leandro falou um pouco disso também, né? De ligar essa ponta, falar com o cliente, falar com o fornecedor. Então, acho que a primeira dica que você está trazendo é conversa com o teu cliente, entenda o que ele está precisando hoje. Não adianta você estar fornecendo para ele uma coisa que ele não quer mais, ou um produto ou um serviço. Então, esse é um ponto. A outra coisa que você falou eu tenho que saber quais são as minhas competências e combinar essas competências com alguma criatividade, para ter velocidade, para produzir um produto ou um serviço, de novo, produto ou serviço novo para aquele cliente, que eu já sei o que ele quer. Então, essa combinação. E, por último, entregar qualidade, ter uma experiência boa de compra, né? Então, essa combinação é entender o que o cliente quer, analisar as suas competências, rapidamente, com os teus recursos, com criatividade, colocar isso em prática e fornecer uma boa experiência para ter recompra. Eu acho que é uma combinação bastante interessante. Parece um negócio complexo, mas dá para simplificar e praticar isso em qualquer tipo de negócio, de qualquer tamanho, né? E o que é necessário é realmente ficar de olho aberto, pensar muito, mergulhar na jornada do consumidor, né? Entender o que o consumidor realmente está precisando, mesmo que o consumidor não saiba, né? E ficar aberto. Se falou em criatividade, haja criatividade. Você tem que pensar nisso enquanto toma banho, né? Enquanto põe o sapato, enquanto sai com o cachorro para o parque. Exatamente. Legal. Ô Marco, então pegando ali a pergunta, eu penso que dentro dessa curva de portfólio existe ali um primeiro movimento, que foi um movimento até de especular, vou usar o álcool em gel, né, aqui como exemplo, né? Indústrias que não têm a ambição de se posicionar como um fabricante de álcool em gel, lançou o álcool em gel. A Nivea lançou, a Ambev lançou, uma série de outras empresas aí, Boticário lançou.
e muitas delas lançaram para doar, que isso é o mais legal de tudo, né? Não foi com a ideia de especular o consumidor, de tirar proveito. E dentro dessa onda, a Cotton Baby também entrou. Nós não tínhamos o álcool em gel. Era um produto que a gente trazia ali dentro das nossas reuniões, mas o álcool em gel, ele precificava muito ruim, ele deixava uma margem muito baixa, né? Só que a gente fez um movimento, eu vou pegar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, a gente fez um movimento em parceria com a empresa CEPAC para fazer doação. E a gente lançou o álcool em gel de bolso, porque estava todo mundo doando um álcool em gel de 200, 500 ml, mas ninguém conseguia levar junto. Só para vocês terem noção, olha o tamanho da embalagenzinha aqui, ó. Ele é bem pequenininho, ele é de bolso. Só que a gente caprichou, fez com tanto carinho, que nasceu, deixa eu ver, não tem nenhum aqui. Ah, não tem, que pena. Nós fizemos tudo com tanto carinho que atrás dessa doação veio o produto final. E ele veio para ficar. Então, tem indústrias que vão entrar no mercado de álcool, vão atender, vão especular e vão sair. Ou por doação, ou por realmente uma transação comercial. E dentro desse movimento, vão surgir várias oportunidades. A asepsia entrou na nossa cultura com uma velocidade gigantesca e arrebatou muita gente. A gente está tentando ainda anotar a placa dessa situação, né? Isso não vai mudar. As casas vão ter que ser higienizadas diferente, os escritórios vão ser diferentes. O exemplo da máscara ali é maravilhoso. Eu estou na região sul aqui, em Santa Catarina, e a confecção aqui é muito forte. Empresas gigantescas fazendo máscara, única e exclusivamente. Está vendendo? Não, é para doar. Mas se a cultura da máscara entrar na nossa vida, vocês têm dúvida que isso vai se tornar um acessório de moda? Não vai, igual a bolsa. Eu vou combinar minha máscara com a cor da minha camisa, com a cor do meu sapato. Então, essas indústrias estão se movimentando por uma necessidade para ocupar os funcionários como o colaborador, como o Gustavo muito bem colocou, mas se vir e ficar, vai surfar essa onda. Eu tenho um outro exemplo que é muito legal, que é um amigo meu de uma grande empresa de presentes, e ele viu que tinha um movimento do álcool, da embalagenzinha. O que ele fez? Uma pochetezinha. Lembra do celular PT 550 que a gente levava na cinta? Eu não lembro. Tu não lembra, Marco? Não. É que eu sou bem mais velho que você, né? Não é da minha época, não. Tu pegou o Elite, né? Então, aqui, ele percebendo isso, ele é uma empresa de presente. O que ele fez? Ele fez um kit onde tem a máscara, tem uma pochetezinha que consegue colocar esse frasquinho, é um frasquinho que ele consegue completar o álcool, e o álcool vai estar no bolso, sabe? Porque o pessoal da saúde, ou profissional que está lá na ponta, ele não tem tempo para sair. Imagina numa lanchonete, o cara tem que levar a mão para fazer. Não, está aqui, tira a bisnaguinha, fazer higiene e continua o trabalho. O repositor de gôndola, o motorista de caminhão, não vai dar para botar uma bisnaga daquela grande. Ele vai ter que ter o alquinho na hora dele ali. Então vão surgir oportunidades. Eu sou da área de cuidados pessoais, esse meu amigo é de presente e a gente vai dar de mão dada daqui para frente. E ele me consultou para lançar o produto. Eu falei, cara, excepcional, porque vai precisar para esse produto um acessório que vai facilitar a vida, né, do consumidor. E tem tantas outras aqui que eu nem vou entrar na seara, senão o Marco vai me dar um puxão de orelha aí. Mas tem muito bem. A rotina da higiene vai radicalizar a nossa vida e vai radicalizar o segmento, né, tanto do varejo farma quanto do varejo alimentar, e nem se fala do clínico hospitalar, né? Então está vindo aí um tsunami econômico, mas está vindo também um tsunami de oportunidade. Surfa a onda que quiser. Tem que estar preparado para ela, né? Eu acho muito legal esse ponto que você levantou, Leandro, de crise e oportunidade. Que realmente é uma questão de olhar para o outro lado, né? Olhar para a oportunidade. A gente tem, por exemplo, quando você fala em portfólio, de repente a oportunidade não é só pensar, vamos dizer, você produz algum produto, de repente no seu portfólio você não tem que pensar mais se tem que lançar um produto novo ou se tem que alterar algum dos seus produtos para ter um portfólio diferente, mas de repente você tem que pensar também
um portfólio com produto e serviço. Então, por exemplo, se você você é um restaurante, né? Você vai ter que ter um serviço de entregar em casa comidas que sejam fáceis de aquecer, né? Então, o seu portfólio, aí, que seria o seu menu, ele vai mudar, porque você vai deixar de oferecer batata frita, você não consegue colocar batata frita numa embalagem e isso chegar, né, de uma forma gostosa para o seu consumidor, né? Você não vai ter batata frita, mas você vai ter alguma outra coisa, você vai ter algum tipo de embalagem que reflita essa questão de higiene, por exemplo, que o Leandro levantou. Sua embalagem vai ter que ser uma embalagem que a dona de casa, quando pega aquela embalagem, ela possa limpar por fora antes de colocar no forno, né? Então, se for de papel, alguma coisa, você já não dá para pôr álcool gel, se for um saquinho, alguma coisa, não tem como você limpar aquilo lá, né? E as pessoas colocam hoje, por exemplo, quando você fala de comida, restaurante, o principal fator de decisão não é a qualidade da comida, o gosto da comida, o preço da comida. É a percepção de higiene. Então, se o cara que vai entregar comida em casa, se ele tem máscara, se ele fica a uma distância, né? Se a embalagem é uma embalagem que possa ser limpa, se você acha que a cozinha é uma cozinha higiênica, e isso é mais importante do que o gosto da comida e se era um restaurante que você comia antes ou se o preço é bom, etc. Então, o seu portfólio, ele acaba até mudando completamente, até acho que de definição do que é um portfólio, porque muda a maneira de você olhar, né, o que se oferece. Tem outros exemplos muito interessantes. Você falou em higiene. Se você é uma empresa que produz caixas de papelão, né, e para aquelas caixinhas de marmita, por exemplo, provavelmente existe um mercado para caixas de papelão laváveis, sei lá, né? Ou que tenha um acabamento em plástico, que você possa passar um álcool gel antes de comer, antes de colocar no forno, sei lá. Então, esse tipo de coisa você tem que levar em consideração com o seu portfólio. E, de novo, sempre perguntando para o seu cliente, né, se você não vende diretamente ao consumidor, ou pesquisando muito com consumidores, perguntando o tempo todo para tentar perceber onde estão os nichos, onde estão as oportunidades que ninguém via, nem você. Ô, Gustavo, esse teu exemplo é muito legal, bem rapidinho, Tamar. Eu hoje fui tomar a vacina da H1N1, ainda não chegamos na vacina do Covid, né? Mas vamos chegar. E aí tinha lá para dar de brinde para as crianças. E aí eu fui pegar um desse aqui para minhas filhas e a moça falou, pode pegar tranquilo que a gente já fez a higiene com álcool em gel. Isso aqui é de papelão, é uma máscarazinha. Marcos, não estou indo para o carnaval, tá? É para minhas filhas, é verdade, antes que alguém pense que é para mim mesmo. Mas o cara foi higienizado com álcool em gel e é de papelão, exatamente como tu acabou de dar exemplo. Olha a preocupação das pessoas, olha, eu acredito que essa curva vai baixar, né? Assim que vir a vacina, assim que vir um medicamento para isso, mas isso está num pico tão alto, está tão grave, que algo que a gente pegava, né, sem medo nenhum, agora tem que estar ali, a pessoa se sente na obrigação de afirmar que aquilo já foi feito a asepsia. É um movimento de ambiente cirúrgico, né? Em ambientes agora muito mais simples. Muito bom, muito bom. Estamos chegando no final, infelizmente, aí tem um tempinho agora para responder a pergunta da turma. Tem algumas aqui, eu vou escolher algumas. E, de novo, reforço, se vocês quiserem mandar para o nosso grupo de WhatsApp as perguntas que a gente não conseguir responder aqui, eu me comprometo a depois bater um papo com o Leandro e com o Gustavo, estão super disponíveis para a gente conseguir transferir mais um pouco de conhecimento. E, de novo, a gente não tem nenhuma pretensão
ter resposta para tudo, aqui é mais um bate-papo para a gente contar um pouco de cases e provocar um pouco essa discussão e contar com a participação de vocês. Então eu vou trazer algumas aqui. Deixa eu ver aqui. Uma que depois eu vou falar pro Leandro no final, que eu não sei se é mais uma brincadeira, mas eu vou falar depois, deixa mais para o fim aqui. Tem uma pergunta que é o seguinte, ó. Tem várias perguntas, tem o Dionei, tem o Constantino, tem o Luiz, tem o Paulo, tem o William. O William, inclusive, estava elogiando lá no grupo, muito legal. Obrigado aí, William, pela presença, a todos pela presença. Uma das perguntas é o seguinte, ó. Os preços serão muito importantes e determinantes para o cliente tomar a decisão de compra. Vocês acreditam nisso? Quer dizer, preço é uma coisa determinante para a decisão de compra? Se não, por quê? E se sim, como é que a gente deveria se preparar para que essa ferramenta, preço, uma ferramenta que eu tivesse algum domínio e poder? Vou iniciar então aí, Gustavo. É fundamental. Isso é científico já, né? Tem aí as pesquisas, a gente tem acesso a várias delas. 88% dos brasileiros já estão atentos ao preço, independente do nível social que essa pessoa está, né? Então, pegamos ali pessoas que têm uma condição financeira muito boa, ele está preocupado com o preço porque ele quer passar essa crise ileso. Aquelas pessoas que são mais carentes é até por uma obrigação. Eu não tenho condições de comprar uma marca que eu gostaria, eu levo a que eu posso. Só que a gente encontra, Marco e Gustavo, e aí todo mundo que está nos ouvindo, marcas intermediárias maravilhosas, com qualidade de líder, com qualidade internacional, atualizadíssimo com o nosso momento, mas sem a grife, sem a etiqueta por trás. A etiqueta custa para as indústrias, né, do meu segmento muito, porque elas precisam da mídia, né, elas precisam se manter em alta, e indústrias como a Cotton Baby, que vem roubando montes aí dentro desse mercado, é uma corrida ainda, é uma corrida mais silenciosa. E a gente consegue fazer essa corrida, vou falar agora um meio genérico, mas é uma corrida mais barata, tá? Não tenho dúvida que o consumidor vai chegar na gôndola e vai ver que o preço do líder custa, um exemplo, R$2, e o preço do intermediário, das médias empresas e até empresas locais, regionais, custa R$1, com a mesma qualidade. Então ele vai optar em levar 2 produtos daquele ou levar um do concorrente e um outro produto para uma outra finalidade. Então, sim, uma pergunta inteligentíssima, e isso é uma tendência que vai fazer parte desse novo normal. A gente antes tinha vergonha de levar algumas marcas no nosso carrinho de compra. Isso vai mudar com uma velocidade gigantesca. E nós vamos ouvir nas redes sociais, e até mesmo de amigos nossos, falando o seguinte: tu ainda consome essa marca? Poxa, encontrei uma marca nova, maravilhosa, e descobri que é produzida aqui no nosso estado. Né? Então, vai acontecer isso, já deve estar acontecendo, mas isso vai virar parte do nosso dia a dia. E o ser humano tem uma premissa que é querer ajudar. E sempre que ele experimentar algo bom, que fizer sentido, eu não tenho dúvida que ele vai se esforçar muito para indicar para um amigo dentro de uma rede social. Redes sociais vão levantar marcas numa velocidade muito grande e vão derrubar marcas também numa velocidade gigantesca. Os administradores aí, de modo geral, têm que estar atentos a isso. Preço é fundamental daqui para frente. Legal, muito bom, Leandro. O Gustavo está com algum problema de conexão lá, ele já volta. Então eu vou aproveitar, já vou soltar uma outra para você aqui, enquanto o Gustavo está se reconectando. Ele caiu, mas ele já volta aí. É o seguinte, tem uma discussão aqui que eu recebi que fala sobre remuneração. Então, uma das alavancas de vendas, né, então eu tenho produto, né, eu tenho um portfólio de produto, eu tenho minha estratégia de precificação, eu tenho minha estratégia de canais, como que eu vendo produtos e serviços, tudo isso vai compondo a minha forma de acessar mercado. E tem uma questão que é remuneração de equipe comercial. Você acha que neste momento, com tudo que está acontecendo, faz sentido rediscutir essa estratégia de remuneração de equipe comercial? Quais as alavancas que eu uso com essa equipe, levando em conta que o cenário de vendas mudou? Sim. Faz sentido sim, Marco. Tá? Eu penso que
não tem que ser um movimento somente da indústria, o próprio colaborador, o próprio stakeholder aí, quem faz parte desse movimento, ele precisa ser proativo. Eu conheci pessoas, né, dentro desse movimento que a gente está, que já levantou a mão e falou: eu preciso ajudar a empresa de alguma forma, eu consigo viver com um pouco menos, eu posso ajudar vocês. Isso é maravilhoso, isso é a parte linda da crise. Essa é a parte linda dessa guerra que a gente está inserido, né? Então faz sentido sim. Mas também entendo que algumas empresas vão passar mais ileso dentro dessa situação e vão poder aceitar ganhar um pouquinho menos e não tirar a receita daquele colaborador. Até porque aquela receita vai fazer a roda girar dentro da economia, dentro da sociedade. Agora, tenho consciência que outras empresas, seja ela um restaurante, um varejo, ou até mesmo um feirante, ele não vai conseguir sustentar aquele colaborador pagando a mesma coisa que ele pagava, até porque os encargos pesam muito. Inclusive, para demitir tem que ter dinheiro. Não é uma decisão demito. Para demitir tem que ter dinheiro em caixa. Então, eu penso que algumas empresas, por sobrevivência, vão ter que propor isso para os seus colaboradores. E eu não tenho dúvida que a sociedade já está preparada para isso. Agora, tem outras empresas que não devem mexer, porque se mexer é especular. A sociedade vai perceber, o seu colaborador vai perceber e vai perceber que ele está na empresa errada. Assim que ele tiver uma oportunidade, ele vai pular para uma empresa que o propósito combina mais com ele. Imagina, eu, colaborador, já estou assustado, eu já estou com medo de não conseguir levar a riqueza para dentro da minha casa e sustentar minha família do jeito que eu sustentava, e agora a empresa, de forma predadora, de forma especuladora, vem e baixa a minha remuneração para manter o seu lucro. Para manter o seu lucro. Então, fiquem atentos aí os administradores para que não façam isso com o seu colaborador. Demonstre para o seu colaborador ao contrário. Eu vou continuar te remunerando igual e leve esse dinheiro lá para a sociedade. Se tu puder, compra uma calça jeans. Se puder, faça revisão no teu carro, não te encolha. Se aquela fatia do teu dinheiro não te fizer falta, leva o mais rápido possível para o comércio. O mais rápido possível. Porque aquela padaria, talvez mês que vem, não está mais aberta. Talvez aquela borracharia não esteja mais aberta. Se tu pode, troca o pneu do teu carro hoje. Não espera para amanhã. E tenta enxergar se esse fabricante de pneu é chinês ou se é produzido aqui no Brasil, com riquezas aqui, com emprego aqui. Então, eu penso, Marco, que vão ter situações adversas e uma delas, sim, é mexer no salário para poder sustentar a empresa. Mas também penso que tem o outro lado, que é, sim, o administrador demonstrar para os seus colaboradores que vocês estão dentro de uma empresa forte, que não especula, que tem propósito e que a gente vai sustentar aquele teu ganho, apesar de estarmos ganhando um pouco menos. Isso é nobre demais, isso é lindo, isso é a parte linda da guerra, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que no final você trouxe um outro ponto, né? Que eu acho que é essa questão de transparência, né? Você trazer o time para o teu lado nessa hora, né? Tá de novo fazendo a discussão de todos os pilares aí de forma muito transparente, tanto dentro de casa, como com clientes, como com fornecedores. Eu acho que isso vai ajudar você a gerar mais, a estar mais preparado para a demanda, né? O tema da live é gerar demanda, né? A nossa ideia não é aumentar. Uma ideia que o Leandro acabou de falar é, para eu gerar demanda, a economia tem que rodar. Então, uma coisa puxa a outra. Se eu travo a economia, todo mundo perde. Como é que eu faço para essa economia reagir com responsabilidade, com consciência? Mas esse dinheiro tem que estar sendo movimentado. Se todas as empresas tiram o dinheiro, os empreendedores tiram o dinheiro das suas forças de venda, dos seus times, não tem mercado. Então, o mercado tem que consumir com consciência e esse movimento é legal acontecer e é legal acontecer de forma transparente. Mas eu acho, de novo, que quem fizer bem feito a lição de casa sai muito fortalecido desse processo todo. É uma baita oportunidade de aprender, né? Então a gente está no momento, a gente está se reinventando. Acho que o convite é pensem fora da caixa, né? Se desafiem, né? Você é empreendedor, pensa o que você pode fazer melhor com o teu produto, com o teu serviço, com o teu cliente, com o teu fornecedor, com o teu time. Isso é super rico, né? Eu acho que cada vez que esse movimento acontece, e está acontecendo agora, a gente sai com mais bem tracionado, né? Então, eu acho
eu acho, de novo, é ruim estar num momento desse. A gente tem que enxergar o lado positivo dessa história, e para mim o lado positivo é o aprendizado que a gente está tendo com tudo que está acontecendo. Pessoal, nosso tempo acabou. A gente está aí Tem outras perguntas aqui, tem várias perguntas. A gente tem tentado terminar as lives no horário. Se a gente deixasse aqui, esse bate-papo ia até 10 da noite. O Leandro tem um monte de história para contar e case. O Gustavo também. Aliás, quando a gente junta aqui para fazer reunião, a gente tem que tomar cuidado, porque as reuniões não acabam no horário, né? A gente sempre... O Leandro começa a contar a história, a Gaspariano começa a contar os cases dele, eu começo a contar as minhas, a gente fica aqui até amanhã de manhã. Então, não vai dar, dessa vez não vai dar, a gente vai estar terminando aqui. Tem uma questão só que eu queria falar para você, Leandro. Teve uma pessoa no grupo que falou uma coisa que eu não posso deixar passar, eu vou compartilhar. Ele falou assim, chama Luiz Nunes Funchal. Ele falou o seguinte: o Leandro deve estar muito feliz. Eu vou falar exatamente o que ele falou aqui, tá? O isolamento e o recolhimento social deve gerar muitos novos consumidores para ele infantis daqui 9 meses. Aí é uma oportunidade, né? Então, estamos atentos aí para daqui a 9 meses aí já estar com novos clientes aí surgindo, né? Ô Marco, aproveitando aqui o gancho de superação, eu trouxe aqui para a tela, não sei se dá para ver ali direitinho a imagem. Dá para ver. Essa aí era a Cotton Baby de 2006. É outro endereço, em outro local, tal. E nós tivemos perda total de uma empresa, ela era um pouco menor do que essa, mas de uma empresa linda, toda limpinha, organizada, com a sua clientela, faturamento. Esse dia aqui foi dia 26/11 de 2006. Então a gente estava ali já programando as férias, estava numa fase maravilhosa e tivemos um incêndio. Foi perda total esse incêndio, tá? Entre o início e 100% da empresa está pegando fogo, foram 40 minutos. Depois o incêndio durou mais 6 horas ali, porque virou uma grande churrasqueira. O bombeiro chegou, só para vocês terem noção, foram quase 40 caminhões, tiveram ali 150 bombeiros, o militar tentando combater, e chegou uma hora que eles se convenceram que era só fazer a manutenção e aquilo virou uma churrasqueira gigante. É óbvio que tu vê a tua empresa, né, aquela que tu administra, queimando, é um monte de incerteza. Porém, por trás dessa situação, cresceu uma vontade de vencer, cresceu uma vontade de dar certo tão grande que a empresa mudou o seu jeito de tocar os negócios e cresceu muito. Qual é a diferença daquela crise para essa crise? Aquela crise a gente estava sozinho. Então, todo mundo em volta podia oferecer ajuda. Então, os meus vizinhos de empresa, os clientes, os fornecedores estavam com suas empresas intactas. Porém, a Cotton Baby estava numa grande crise. Considero talvez até maior do que essa. Qual é a diferença para essa crise? Todo mundo está dentro dela. Não tem ninguém mais forte ou menos forte. Existe aqui uma sociedade que emprega, que gera riqueza e que precisa se ajudar muito. Eu penso que a grande lição de tudo vai ser o aprendizado a conviver com a adversidade e se sentir à vontade em fazer negócios com planilha aberta. Eu já falei isso lá no início e reforço, porque eu penso que esse vai ser o ponto alto do nosso aprendizado. Mas eu trouxe a imagem aqui só para dizer que não é a primeira grande crise que a gente vive e não vai ser a última, pessoal. Eu tenho essa notícia ruim para dar. Penso que o aprendizado vai atender sim uma necessidade que logo em seguida aí pode levar 1 ano, 10 anos ou 20 anos, mas nós vamos ter outra crise e pode ser até uma nova pandemia, uma nova doença, né? Que estejamos sim preparados para ela, fortalecidos e emocionalmente preparados para lidar com essa adversidade que surgiu e foi de cima para baixo. Foi o grandioso lá, eu sou muito crente em Deus. Foi Deus que falou, vamos trazer uma consciência para essa galera aí, vamos trazer um ensinamento. Então tá bom, agora chega de atuar pontual. O rico e o pobre vão ter que sentir a mesma dor de barriga. E foi top-down,
e eu estou achando lindo tudo isso que está acontecendo, porém, com toda a preocupação que o momento, né, exige da gente aí. Marco, tá contigo aí. Show. Gasparian, últimas palavras, nós estamos finalizando aqui. Eu queria, depois que você falar, eu vou encerrar aqui e dar boa noite para todo mundo. Obrigado, Marco. Obrigado, Leandro. Desculpa, eu caí e aí fiquei fora do ar um tempo, perdi um pouco a comunicação aí. Mas, Leandro, você me lembrou uma frase que eu não sei quem falou, foi alguém na Inglaterra. Alguém estava reclamando da crise e ele falou, cai na real. Os nossos pais e avós, a eles foi solicitado irem à guerra. A nós é solicitado ficar sentado no sofá. Então, cai na real. Podia ser muito pior. E é verdade. Agora, eu já passei pelo confisco do dólar, já passei por várias crises econômicas, inflação galopante aí dos 1000%, 80%, se eu não me engano, em 15 dias antes do Plano Real. Agora, espero que as próximas sejam menores, mas que vão vir, vão. E o que é necessário sempre é estar de olho aberto, estar muito voltado no que o consumidor e o seu cliente quer e criativa, como falou o Marco. Muito bem, obrigado, gente. Aí o Leandro trouxe uma experiência de superação muito legal. Eu conheço um pouco mais da história, teve outras coisas que aconteceram e que olhar para a Cotton B, onde ela está hoje, mostra claramente esse movimento de superação. Obrigado, Gasparian, show de bola nosso bate-papo aqui. Obrigado pela tua disponibilidade. Eu acho que, como para finalizar aqui, eu acho que tem essa questão de estar preparado, né? O Leandro falou que lá atrás ele estava mais isolado, mais sozinho, agora está todo mundo junto numa crise, isso tem um aprendizado novo, mas a gente precisa estar preparado, né? Você tem que estar treinando para uma situação de desafio. Toda vez que você está num voo de cruzeiro, você dá aquela relaxada, você está numa área de risco, como empresa, como pessoa física, então eu tenho que estar me desafiando o tempo todo para estar pronto no momento, não que a gente queira que aconteça, mas a gente vai acontecer. Então, como é que eu me preparo? Então, como é que eu controlo o custo na minha empresa, a despesa na minha empresa, para ter caixa saudável para passar por um momento desse? Porque eu chego melhor preparado. Como é que eu treino minha equipe, deixo ela preparada para chegar num momento desse mais preparada? Então, eu acho que tem um processo de aprendizado e tem uma oportunidade de se preparar melhor sempre, né? A gente tá treinando muito aqui, estamos aprendendo também junto com todo mundo. Eu acho que, de novo, show de bola. Obrigado, Leandro, pelo teu tempo, ter liberado o tempo com a família, com as meninas lá para estar aguentando a gente aqui. Obrigado, sei que teu dia é super corrido. Obrigado, Gustavo, acho que o Gustavo deu uma travada de novo. Obrigado pelo teu tempo também, por estar com a gente aqui, por contribuir. Pessoal, boa noite. Acompanhe a gente lá nos nossos links. O link do WhatsApp está disponível no grupo aí do chat. Não saia da crisefortalecido.com.br. Os e-books estão lá. Segunda-feira a gente lança um novo e-book, que é Gerar Demanda. E quinta-feira que vem, às 7 da noite, tem uma nova live. Tem mais uma turma vindo aí, os especialistas em supply chain, em reposição de produto. Vai ser um outro papo legal, tá bom? Gente, obrigado, boa noite. Valeu, Leandro. Obrigado, Gustavo. Bom te ver.